Thank you. Amém? Você está feliz? Que maravilha, né? Nós somos frutos de uma obra missionária, né? Eu estava estudando sobre missão esse tempo de hoje, né? Nesse dia de hoje, né? O pastor Rolando pediu para mim estar trazendo uma palavra nessa noite, né? Pela manhã também e agora à noite. E eu estava dando uma pesquisada e a igreja, ela tem uma consciência, né? Ela acredita de uma forma totalmente errada que missionário é uma determinada específico tipo de pessoas, né? No tanto que isso é uma mentira, porque todos nós carregamos uma missão no nosso coração. Toda igreja, ela é uma igreja missionária. Por quê? Porque missão é a incumbência de você realizar uma tarefa para alguém, né? A Bíblia diz que Jesus se fez carne, Ele habitou entre nós e Ele veio realizar algo que estava no coração de Deus. O que estava no coração de Deus? Reconciliar toda a humanidade com Ele mesmo. Trazer de volta aqueles que estavam perdidos por causa do pecado. A humanidade que estava perdida por causa do pecado. Então quando Jesus veio, né, nós sabemos que Jesus ele não é brasileiro, Ele nasceu lá na Judéia. Mas quando Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele juntou os discípulos e Ele disse: agora ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E essa palavra, o evangelho, chegou até mim e até você. Então nós somos frutos de uma obra missionária. Eu quero dizer para você nessa noite que o nosso Deus, Ele é missionário. Jesus, Ele é missionário. Amém? Abre aí comigo a sua Bíblia no livro do Evangelho de João, no capítulo 1. Prometo que eu vou ser rápido, eu acho. De manhã eu falei isso, meu pai falou que foi quanto tempo? 1 hora. Mas eu vou ser rápido. Evangelho escrito por João, no capítulo 1, no verso 14. A Bíblia diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então nós vemos aí Jesus se fazendo carne, habitando entre nós. A Bíblia diz que Jesus ele estava no início, Jesus estava no princípio, Ele era o Verbo. Deus, quando estava criando, Deus falava a sua palavra. Jesus é a palavra de Deus. Ele estava no princípio de todas as coisas. Ele participou de todas as coisas. Efésios vai dizer que você existe por causa de Jesus. Você foi escolhido por causa de Jesus, em Cristo Jesus. Ele sustenta todas as coisas. Foi através dele que tudo foi criado. A Bíblia diz que Cristo, né, Deus, Ele cria a humanidade, Ele coloca a humanidade em um local seguro, guardado. O homem era pleno da presença de Deus, tinha paz, tinha alegria, relacionamento. O homem foi criado para governar, o homem foi criado para dominar. Esse era o propósito do homem, de fato representar, ser um representante de Deus nessa terra. Mas você conhece bem a história. Satanás aparece, né, com uma proposta, e o homem aceita essa proposta e cai na conversa fiada de Satanás. Então o homem, ele morre espiritualmente, ele é afastado de Deus. Deus ama a humanidade. Deus nunca desejou viver longe de mim e de você. Nunca foi o plano de Deus se afastar de nós. Nunca foi o plano de Deus se afastar de nós. Mas Gustavo, por que então que Deus expulsou o homem daquele jardim? O pastor ele trouxe uma palavra certa vez, que essa palavra invadiu o meu coração. O fato de Deus ter tirado o homem daquele lugar de segurança, daquele lugar de alívio e de conforto, aonde o homem tinha todas as coisas, era a maior prova do amor de Deus por nós. Sabe por quê? A Bíblia diz que naquele jardim havia 2 árvores, né? A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore do conhecimento do bem e do mal, essa o homem não podia comer.
Deus tinha dito para o homem: não coma dessa árvore, porque no dia que você comer, certamente morrerás. Agora, a única árvore que Deus disse para o homem não comer foi a do conhecimento do bem e do mal. E havia naquele jardim a árvore da vida. Deus não disse para o homem não comer da árvore da vida. Pelo contrário, era dessa árvore que o homem precisava se alimentar. Quanto mais o homem comesse da árvore da vida, mais pleno, maior, ele iria se desenvolver mais rapidamente. A árvore da vida. Mas aí o homem desobedece, come da árvore do conhecimento do bem e do mal. O pecado entra no mundo, o homem morre espiritualmente. A Bíblia diz que eles enxergam a sua nudez, a vergonha toma conta, o medo toma conta, eles se escondem de Deus. Deus diz: aonde você está, Adão? Deus não estava procurando Adão fisicamente, mas no seu interior. Deus olhava para dentro dele e dizia: Adão, aonde você está? Porque eu não estou mais te encontrando dentro de mim. O homem se separa de Deus por causa do pecado. Mas por que Deus expulsa o homem do Éden? Sabe por quê, meu irmão? Porque se o homem continuasse naquela condição, naquele jardim, ele teria acesso à árvore da vida. E se o homem comesse daquela árvore, naquela condição que ele se encontrava, ele iria permanecer para todo sempre naquela condição. E esse nunca foi o desejo de Deus. Então o que Deus faz? Deus tira o homem do jardim, coloca 2 anjos guardando a entrada daquele jardim, e ele traça o plano, a sua missão, a missão que estava no coração dele. Porque a queda do homem não pegou Deus de surpresa. Deus nos criou e já sabia que iria pecar, mas sabendo, ele já tinha preparado o resgate. A Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação dos tempos. Ele já tinha um plano, uma missão de resgatar a humanidade e trazer de volta a humanidade para ele. Então ele expulsa para lá na frente o filho morrer, para nos trazer de volta, para mim e para você de novo ter acesso à árvore da vida. E agora, santos, irrepreensíveis diante de Deus, santificados, curados, sarados, prósperos, nós podemos ter acesso à árvore da vida. Então você vê, o plano de Deus nunca foi se distanciar da humanidade. Por causa do pecado, o homem se afasta, mas existia uma missão no coração de Deus. Existia algo que pulsava no coração de Deus. Era uma tarefa, mas não era uma tarefa simples. Não era qualquer tarefa, não era uma missão pequena, era algo grandioso, que é trazer de volta a humanidade para a sua presença. A Bíblia diz em Romanos que Deus, ele olha para a humanidade e ele não contempla, ele não acha nenhum justo. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por causa do homem o pecado entrou no mundo. Por causa de um homem também, através de um homem também, o pecado deveria sair do mundo. Mas um homem justo, que nunca pecou, que não conhece o pecado, a Bíblia diz que ele olha e ele não acha nenhum justo. Todos estão mortos espiritualmente. Ainda que por fora estejam bonitos, mas por dentro é como um barco velho, quebrado, podre, está morto. Mas graças a Deus, pelo seu Filho Jesus. A Bíblia diz em Hebreus que Ele não quis oferta e sacrifício de animais, de bodes, mas um corpo Ele fizeste. Sabe para quê? Para vir habitar entre nós e nos resgatar dessa maldição. Então havia uma missão no coração de Deus, uma tarefa no coração de Deus, e para toda missão precisa existir um missionário.
O que é um missionário? O missionário é aquele que vai pegar aquela tarefa e vai executar essa tarefa. Havia uma missão no coração de Deus. Havia algo que pulsava no coração de Deus. Jesus olha e diz: eu vou realizar a tarefa do seu coração. Eu vou cumprir o desejo do seu coração, Pai. Eu não quero oferta mais. Eu não quero sacrifício mais de touro nem de bodes. Me dá um corpo, porque eu vou habitar entre eles e eu vou cumprir a missão do seu coração. Olha que coisa extraordinária, irmão. Nós vemos aí o primeiro missionário, Jesus, com uma missão. A missão de resgatar a humanidade. A missão de trazer de volta aqueles que estavam perdidos por causa do pecado. Uma missão grandiosa. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio para cumprir a missão que estava no coração de Deus. Existe uma missão para mim e para você cumprir nesses dias, nesse tempo. Existe algo para mim e para você cumprir nesses dias. E deixa eu dizer algo para você. Quando se tem uma missão, quando você tem uma missão, essa missão é muito maior do que os seus próprios desejos e suas vontades. Essa missão é muito maior do que você pensa. Você precisa cumprir essa missão. Jesus, ele tinha uma vontade, mas ele decidiu: Pai, ainda que eu tenha uma vontade, eu não estou aqui para fazer a minha vontade, mas sim a sua vontade. Em outras palavras, existe uma missão no seu coração, existe uma tarefa no seu coração, Deus, que é trazer a humanidade de volta para o lugar onde ela nunca deveria ter saído. Ainda, Pai, que eu não queira, de alguma forma, eu decido deixar de lado as minhas vontades, deixar de lado aquilo que é meu, para cumprir somente a sua vontade. Por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes, querido, você vai ficar desanimado. Muitas das vezes você vai se cansar. Hoje mesmo pela tarde eu falei assim: cara, eu acho que eu vou dar um migué, confessando meu pecado. Acho que eu não vou pregar de noite não. O Espírito Santo disse para mim assim: a missão é maior do que a sua vontade. A missão é maior do que a sua vontade. Você não está aqui nessa terra para cumprir a sua vontade, mas sim a vontade do Pai. Paulo diz isso em 2 Coríntios, no capítulo 5. Ele morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu para que aqueles que vivam, não vivam mais para si mesmo, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Cristo veio para cumprir a vontade do Pai. Cristo veio para realizar, concretizar a missão que estava no coração de Deus, de trazer a humanidade de volta. E graças a Deus por isso. Satanás pensou que iria conseguir parar. A Bíblia diz que Jesus, quando ele completa 30 anos, ele começa o seu ministério. Ele se batiza nas águas, ele é batizado nas águas. A Bíblia diz que o Espírito Santo vem sobre Jesus e ele é levado ao deserto. Agora eu fico imaginando Satanás olhando Jesus no deserto e ele dizendo: eu vou tentar esse camarada, eu vou usar todas as minhas estratégias para derrubar ele. Assim como eu derrubei o homem lá no Éden, eu vou derrubar ele no deserto. Da mesma forma que eu fiz com o homem e o homem caiu, eu vou fazer com Jesus. Eu vou fazer com ele. Mas aí quando Satanás chega até Jesus, e Satanás começa a falar: você está com fome? Transforma essa pedra em pão. Jesus começa a responder: está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Jesus estava firmado sobre uma palavra. Fica imaginando Satanás pensando: esse é diferente. Esse não é como aqueles lá no Éden.
Esse é diferente. Sabe, meu irmão, sabe o que eu aprendo com isso? O homem, ele caiu em um lugar perfeito, em um lugar pleno, aonde ele tinha todas as coisas. Ele escolheu, ele desobedeceu, ele comeu daquele fruto em um lugar perfeito. Mas Jesus não. Em um lugar que naturalmente falando não é perfeito, 40 dias sem comer, Jesus disse: não, Satanás. Sabe o que eu aprendo com isso, querido? Não é o lugar, mas sim a escolha do seu coração. O homem caiu em um lugar perfeito, Jesus em um lugar que naturalmente falando era imperfeito, ele se manteve de pé, firme. Sabe por quê? Porque estava firmado sobre uma palavra. Ele não estava aqui de brincadeira, ele não estava aqui para passar tempo, ele não estava aqui à toa. Ele veio para cumprir uma missão, ele veio para realizar uma missão que estava no coração de Deus. A Bíblia diz que Jesus, ele foi levado pelo Espírito ao deserto. No fim dos 40 dias, ele é tentado durante os 40 dias, ele não cai. A Bíblia diz que os anjos descem, servem Jesus um banquete, e ele sai do deserto. Sabe como? No poder do Espírito. Ele entra no deserto, guiado, levado pelo Espírito, e sai do deserto no poder do Espírito. Sabe por quê? O que não te derruba te fortalece. O que não te derruba te fortalece. Aquilo que Satanás está tentando contra a sua vida para te derrubar, será apenas uma escada para você chegar onde Deus deseja que você chegue. Porque você carrega uma missão. Assim como Jesus veio para cumprir uma missão, Ele deixou uma missão para mim e para você. Amém? Abre comigo aí a sua Bíblia, em Mateus no capítulo 4. Mateus, capítulo 4, o Evangelho escrito por Mateus, 4, verso 18. Olha que interessante. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Amém? Eu gosto muito desse texto, e esse texto fala muito forte ao meu coração, porque esse texto me lembra no dia que eu disse sim ao chamado de Deus na minha vida. Eu lembro que quando Deus me chamou em um alojamento de um grande clube de futebol do Brasil, você que já é da igreja, você que está aqui há bastante tempo, eu acho que você já cansou de escutar isso. Mas eu lembro que quando eu estava lá e Deus me chamou, né? E eu acredito que isso acontece com você também, né? Quando Deus, Ele te chamou, né? Eu acredito que a primeira coisa que você pensou foi: Deus, eu não estou preparado para isso. Deus, eu não estou pronto para isso. Deus, o que o Senhor está me falando é muito grande. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Deus, eu não me sinto preparado. Deus, eu não me sinto pronto para aquilo que o Senhor está me chamando para fazer. O que o Senhor está me mostrando, o que o Senhor está falando para mim, eu acho que eu não vou conseguir, Pai. Eu não estou pronto para entrar nisso que o Senhor está me pedindo, nisso que o Senhor está me chamando. Eu lembro que foi uma das primeiras coisas que eu pensei, que eu falei para Ele. E aí eu meditando nesse texto, a Bíblia diz que Jesus chega até esses dois discípulos, Pedro e André, e diz: ei, vocês estão pescando peixes, né? Essa é a profissão de vocês. Mas deixa eu dizer algo para vocês. Eu não chamei vocês para isso não. Eu chamei vocês para algo muito maior. Que tal vocês me seguirem, largarem as redes e agarrar firme uma missão que está no coração de Deus, junto comigo? E essa missão é pescar homens. Segue, vem após mim, e eu vos farei pescadores de homens.
E eu meditando nesse texto, cheio de perguntas para Deus, será mesmo que eu estou pronto? Deus me disse isso: Gustavo, quando Jesus chama Pedro e André, Jesus disse para eles: ei, se preparem, estejam prontos, e quando vocês estiverem prontos, preparados, me seguem, porque quando estiver pronto, preparado, eu vou fazer vocês pescadores de homens. Eu disse: não foi isso que o Senhor disse. E Ele disse para mim: a única coisa que você precisa fazer é me seguir, porque o aperfeiçoamento, o preparo, sou eu que faço. Talvez aqueles homens não estavam preparados, mas Jesus diz: vem, e eu vou fazer vocês pescadores de homens. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: coloque o pé, que eu vou colocar o chão. O aperfeiçoamento sou eu, o preparo sou eu. Talvez você recebeu uma palavra de Deus dizendo que você vai lá para o Iraque, e eu conheço um jovem que vai para lá. Talvez você recebeu uma palavra dizendo que você vai lá para o Oriente Médio. Você viu aí o vídeo, o Oriente Médio não tem igreja, por enquanto. E aí você está falando, você está achando: será que eu estou preparado? É claro, sim, eu não estou dizendo que você não precisa se preparar. Você sim precisa estudar a cultura, você precisa estudar o idioma, a língua daquela nação. Mas nós temos uma certeza, que existe uma graça sobre nós, e essa missão ela vem carregada de poder. Nós não estamos sozinhos nessa. Vem e eu faço. Vem e eu faço. O meu papel é ir, e o papel de Deus é fazer. Amém? E a Bíblia diz que imediatamente eles largaram as suas redes. Sabe, querido, quando se tem uma missão, e sabendo que essa missão é grande, vai exigir de nós renúncia. Talvez, e bem certo, você vai ter que deixar algumas coisas para trás, porque existe um propósito e uma missão de Deus para a sua vida. E quando Ele te chama para isso, Ele quer uma resposta imediata da sua parte, largando, abandonando aquilo que está te prendendo de cumprir o chamado de Deus na sua vida. A renúncia ela nunca é fácil, e eu sei disso. No ano de 2016, já participando de alguns treinamentos lá no profissional do Corinthians, Deus me chamou. Eu lembro que Ele me chamou mais ou menos lá para abril, e eu fui parar lá em junho. Mas é necessário a renúncia. Eu já vi meu pai falando isso algumas vezes, que ele foi chamado para o pastoreio, agora está desenvolvendo um apostolado, Mas eu lembro que no início, bem novo, cara, eu vi meu pai montando empresas aí, e as empresas quebrando, pai? Teve uma empresa de carvão, o negócio funcionava perfeitamente. E aí ele trabalhava para os donos dessa carvoaria. Aí os donos viram para ele e dizem: Ronan, você não quer assumir não? Você agora vai ser o dono. Nós só vamos agora empacotar e trazer o carvão para você de fora, e você vai só vender. Muito lucrativo, muito bom. Mas e na hora que ele assume, os camaradas lá quebram. Meu Deus do céu. Eu não estou falando que Deus que quebrou não, viu? Porque Deus tem prazer na prosperidade do justo, tá? Entenda o que eu estou querendo dizer para você. A questão de você estar no lugar certo, no lugar que Deus te criou para estar. E hoje ele entendeu que não adianta ele fazer mais nada lá fora, porque o que Deus chamou ele para fazer é aqui, é na igreja, é enviar, abrir igrejas. Talvez as coisas não estão dando certo na sua vida, sabe por quê? Porque você está num lugar que Deus não te criou para estar, Deus não te chamou para estar. E Ele está dizendo para você: eu te chamei, e você só vai ter paz, só vai ter alegria, prosperidade, no dia que você estiver no lugar que eu te criei para estar. Foi para esse lugar que eu te criei.
O propósito, ele é maior do que você. Você está aqui porque existe um propósito. Você não está aqui à toa. Sabe, irmão, se fosse simplesmente o fato de estarmos aqui, aceitarmos a Jesus e acabou, não fazia sentido Ele nos deixar nessa terra. Ele morreu, ressuscitou, nós conhecemos e aceitamos. Se não tivesse mais nada para mim e para você fazer, Ele poderia nos levar para o céu. Mas não, Ele nos deixou aqui, porque existe uma missão. Existe algo que eu e você precisamos fazer. E você só será pleno se você estiver nesse lugar correto. Imediatamente eles lançaram as suas redes e seguiram Jesus. E lá na frente nós vemos o que aconteceu com esses discípulos. Nós somos frutos da obediência desses homens. 12 homens que disseram sim para o chamado de Deus, transtornaram, mudaram a história da humanidade. Essa palavra chegou até mim, essa palavra chegou até você. Então Deus, Ele é missionário. Ele carrega em si, em seu coração, uma tarefa e um desejo. Gustavo, qual é o desejo de Deus? 1 Timóteo capítulo 2, verso 4 vai dizer que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quantos aqui estão caminhando para o conhecimento da verdade? Graças a Deus por isso, querido. Olha para trás. Olha uns 2 anos atrás, quem você era? Eu era um religioso, preso na religiosidade. Achava que iria ganhar Deus em campanhas, em jejuns, subindo o monte. E nem imaginava que Ele já tinha me ganhado. Mas essa palavra, essa verdade nos alcançou. Nos tirou da religião. Tirou a venda dos nossos olhos. É ou não é? E esse é o desejo de Deus. É isso que está no coração de Deus. É isso que Jesus veio fazer, veio cumprir. Sabe, irmão, toda a humanidade já está com a conta paga. Jesus morreu e pagou de uma vez por todas a minha e a sua dívida. Nós não precisamos fazer absolutamente mais nada. Ele fez tudo. Foi Ele que morreu. Ele que nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino de luz. Foi Ele que nos prosperou. Foi Ele que nos curou. Foi Ele que gritou naquela cruz: está feito, está consumado. Eu vim realizar a missão do coração de Deus. Está feito. Aleluia. Mas o que eu mais gosto é que quando Jesus morre, Ele ressuscita. Ele fica 40 dias com os discípulos aqui na terra, ensinando acerca do reino de Deus. E aí quando Ele vai subir aos céus, Ele diz algo para os discípulos. E as últimas palavras de Jesus para os discípulos está lá em Atos, no capítulo 1, no verso 8, no verso 6, abre aí comigo. Atos, capítulo 1, no verso 6 até o 8. Olha o que ele diz: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Respondeu-lhe: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis a minha testemunha em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então Jesus veio para cumprir e realizar a missão do coração de Deus. Qual era? Resgatar, pagar a dívida, aniquilar o pecado. A Bíblia diz que aqueles cordeiros que eram mortos lá na antiga aliança, eles apaziguavam a questão do pecado. Eles apenas, é como se tivesse um tapete, pegar a sujeira da sua casa e jogar para debaixo do tapete.
aqueles animais que eram mortos lá atrás, não resolvia a questão do pecado. Mas a Bíblia diz que quando Jesus chega, João Batista olha e diz: esse é o Cordeiro de Deus, que não veio na verdade para apaziguar o pecado, mas ele veio para tirar de uma vez por todas o pecado. Então Jesus veio para resolver a questão do pecado, nos salvar, nos santificar, nos dar vida. Mas em Marcos 16:15, Jesus, o próprio Jesus, compartilha uma missão com a gente. Ele nos convoca para uma missão. Ele nos ordena para uma missão. Marcos 16:15 que diz que Jesus diz para os seus discípulos: eu morri e ressuscitei, sim, cumpri a vontade do Pai. Agora eu vou dar para vocês uma missão. Qual? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Nós carregamos uma missão no nosso coração. Agora é o nosso dever. Jesus veio, já cumpriu o que tinha que cumprir. É chegado o tempo de pararmos, de olhar para o céu e dizer: Jesus, faz alguma coisa. O quanto que Jesus está dizendo, olhando para mim, para você, e dizendo: eu já fiz tudo que tinha que ser feito. Agora quem precisa fazer é você. A missão foi dada para você. Ir por todo mundo, levar o evangelho a toda criatura. Querido, nós precisamos voltar a batizar pessoas. Olha os discípulos lá atrás, batizavam multidões. Nós precisamos voltar para aquela essência, as conversões em massa. É muito bom sim, né? Você pregar e dizer: quem quer aceitar Jesus? Aí levanta 1, 2, 10, 15. É muito bom e eu desejo isso. É o que queima no meu coração. Mas quando eu leio o Atos, a igreja primitiva, eu disse: Pai, a Bíblia diz que melhor é o fim do que o começo. Se no início foi daquela forma, em uma pregação mais de 5.000 pessoas dizendo: sim, eu quero. Em outra pregação de Pedro, 3.000. Falei: Pai, eu quero viver isso. Eu quero viver isso, porque a mesma missão que o Senhor compartilhou ao coração de Pedro, o Senhor compartilhou ao meu coração também. Essa é a minha missão também. O Senhor me ordenou a viver isso. O Senhor me convocou para essa seleção, para esse time. Eu faço parte disso. Essa tem sido a minha oração para Deus. Deus, eu não vou ficar de fora, eu não quero, eu não posso ficar de fora disso que o Senhor está fazendo nessa terra. Doa quem doer, eu irei aonde queres que eu vá. Vou falar aquilo que o Senhor quer que eu fale. Farei o que o Senhor deseja. Porque mais importante do que eu, do que as minhas vontades, é a missão que Deus colocou nos nossos corações. Ele cumpriu a missão do coração de Deus, e Ele compartilha uma missão aos nossos corações, que é: agora vão e anunciem aquilo que eu fiz na cruz. A conta já foi paga. A humanidade só está indo para o inferno porque não sabe o que eu já fiz na cruz. E existe um desejo no coração de Deus, como eu disse em 1 Timóteo 2,4. Agora a pergunta é, querido: quantos aqui já tiveram sonhos, têm sonhos e têm desejos? Eu tenho. Agora a pergunta que eu quero fazer para você é, e eu acredito que você já teve, desejos que não aconteceram. Você até correu atrás de realizar, você até correu atrás para cumprir, se concretizar esses desejos e esses sonhos, mas não aconteceu. Qual foi a reação que você teve? Qual reação que você teve diante disso que estava no seu coração e não aconteceu? Você pulou de alegria? Você ficou satisfeito? Sim ou não? Não, eu não fiquei. Enquanto o desejo que está no meu coração não se concretizar, eu não estou satisfeito. A pergunta é: por que nós achamos que Deus está satisfeito?
Sabe, o desejo de Deus não é salvar apenas o bairro Arvoredo. O desejo de Deus não é apenas salvar Minas Gerais, BH, Contagem, Brasil. O desejo de Deus é salvar toda a humanidade. Isso ainda não aconteceu. E Deus está dizendo: ei, a dívida foi paga, eles estão indo para o inferno porque não sabem o que eu fiz na cruz. Mas vocês estão sendo levantados nesse tempo para anunciar e levar o meu evangelho. São vocês, é eu, é você, que vamos pisar em países perseguidos. Vamos pisar em países onde o evangelho é perseguido, proibido. Sim. Nós carregamos essa missão. Sabe, irmão, quando aqueles homens lá de Atos, né, a igreja primitiva, entendeu o poder da missão, entendeu a essência do que eles carregavam, que Jesus tinha compartilhado ao coração deles, eles começaram a anunciar o evangelho igual maluco, igual doido. Atos vai dizer que eles começaram a bater de porta em porta, anunciando o evangelho. E aí o que acontece? A perseguição começa a aumentar. Eles começam a ser perseguidos, né? Estevão é morto apedrejado. Começam a sofrer perseguição. A pergunta é: como você se comportaria diante de uma perseguição por causa do evangelho? Sabe, cara, eu ouvi isso do Rafael Luque na aula lá no Rema de Atos. Ele disse assim: cara, às vezes eu oro para que uma perseguição ao evangelho invada o Brasil, porque aí vai mostrar de fato os cristãos de verdade. Quem não tem como correr, ou você é ou você não é. E eu fiquei pensando nisso, eu fiquei: verdade, cara. Nós não sofremos perseguições aqui no nosso país. Eles não nos perseguem por causa do evangelho. Nós podemos invadir as praças para pregar o evangelho. Nós podemos invadir as boates para pregar o evangelho. Nós andamos livremente por essa nação pregando o evangelho. Mas aí surgem questões, né, dificuldades que nos fazem retroceder, nos fazem esquecer da missão que Jesus colocou no nosso coração, nos convocou, nos ordenou. Mas a Bíblia diz que a igreja primitiva, por causa da pregação do evangelho, começou a sofrer perseguição. Sabe o que eles fizeram? Você sabe o que eles fizeram? Pessoal, vem cá. Eles estão perseguindo, sim. A perseguição começou, aumentou, está ficando muito forte. Mataram Estevão, um jovem apedrejado. O bicho está pegando. Aí eu fico imaginando eles, né? Nossa, como é que vai ser agora? Aí surge alguém dentre eles lá, se levanta e diz: pessoal, nós não vamos parar. Ele nos chamou para essa seleção e nós vamos continuar. Existe uma missão e nós vamos cumprir essa missão. Nós somos missionários de Deus. Nós vamos realizar essa missão. Nós vamos concretizar. Nós vamos cumprir. E aí sabe o que eles fazem? Eles fecham seus olhos e começam a orar: Deus, nos dê mais ousadia para pregarmos o evangelho. A oração daqueles homens não foi por carro, não foi por trabalho, não foi por bens materiais, não foi para arrumar namorado e namorada. Isso para eles era esterco. Não foi, porque eles tinham um foco. O foco é pregar o evangelho. Pregar o evangelho. A perseguição começou? Deus, me dê mais ousadia que eu vou pregar mais ainda. Porque não foi qualquer pessoa que disse, mas foi o Senhor que disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Se eles estão achando que o inferno que está nos atacando, eles estão enganados. Eles podem até pensar, mas nós estamos nos levantando com mais ousadia e nós vamos atacar o inferno. Nós vamos realizar o desejo do coração de Deus.
levar essa mensagem, levar a pregação do evangelho a toda criatura. É para isso que Ele nos chamou. Ele te chamou para ser luz lá onde você trabalha. Ele te chamou para ser luz aonde você estuda. Ele te chamou para ser luz no seu lar, na sua casa. É lá onde você está. Quantos aqui são missionários? Levante as suas mãos. Levante as suas mãos, levante bem alto. Quantos aqui são missionários? Agora presta atenção numa frase de Charles Spurgeon. Foi considerado o príncipe dos pregadores. A frase diz: todo cristão, ou é missionário, ou impostor. A pergunta é: quem você é agora? Você que não levantou a mão, por que você não é missionário? Você não carrega uma missão no seu coração, não? Todos nós carregamos uma missão no nosso coração. A convocação da pregação do evangelho não foi apenas para o pastor Ronan. A pregação do evangelho não é apenas para o Rafa, para mim. Não! A ordem da pregação do evangelho é para todo aquele que é filho de Deus. Ele não disse: ei pastor, ide por todo mundo, ei evangelista, ide por todo mundo, ei profeta, ide por todo mundo, apóstolo por todo mundo, missionários por... Não. Ele disse: ide por todo mundo. Você que foi chamado para a política, ide por todo mundo pregar o evangelho. Você que foi chamado para a saúde, ide por todo mundo pregar o evangelho. Deus, Ele quer transformar as 7 esferas da sociedade. E Ele precisa de missionários para fazer isso. Homens e mulheres que carregam em seu coração uma missão. Que missão é essa? A pregação do evangelho. Anunciar aquilo que Jesus fez naquela cruz. Foi uma ordem que Ele nos deu. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quantos aqui são missionários? Graças a Deus. Eu acredito que eu prefiro acreditar, você que não levantou a mão é porque é preguiça. Amém. Mas Ele nos deu uma ordem, Ele nos convocou para isso. O que Jesus, tinha para fazer, Ele já fez. Ele veio, morreu, nos resgatou. Mas agora Ele nos dá uma missão: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Sabe, irmão, fique tranquilo, porque toda missão ela vem carregada de poder. Você não está sozinho. Foi o próprio Jesus disse em Atos capítulo 1, versos 6 e 8: vocês serão as minhas testemunhas. Quando? Quando o poder vier sobre vocês. Vai ter um poder que vai vir sobre vocês para capacitá-los a ser as minhas testemunhas. E deixa eu dizer algo para você: não é qualquer poder, não. Não é qualquer um. Não é qualquer tipo de poder. Não é um poderzinho que Deus tem. Não é o poder que Deus usou para criar a terra. Sabe qual poder que vem sobre você? É o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. É o mesmo poder que foi lá no inferno e disse: Satanás, eu vim buscar o inocente. Eu vim buscar aquele que é justo. E Jesus não ressuscitou com qualquer tipo de corpo. A Bíblia diz que Jesus tem um corpo glorificado, um corpo incorruptível, um corpo que não mais padecerá. Jesus é um homem de carne e osso no céu. Sabe por quê? Porque existe um homem no céu. Um homem, carne e osso. Tomé, toca? Toca? Não sou um espírito, eu sou um homem, carne e osso. Sabe por que existe um homem lá no céu de carne e osso? Para te representar diante do Pai. E sabe por que você está aqui nessa terra? Para representá-lo diante dos homens. Ele te representa diante do Pai para que você possa representá-lo diante dos homens. Sejam as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Irmão, ser testemunha é muito mais do que você pegar um microfone e começar a pregar.
Ser testemunha é evidenciar o caráter de Cristo, evidenciar a pessoa de Jesus Cristo, por meio das suas atitudes, por meio das suas ações, por meio daquilo que você está falando, por meio daquilo que você está fazendo. Como você tem testemunhado Jesus, como você tem testemunhado o sacrifício, a pessoa de Jesus. Eu sou testemunha na igreja. Na igreja eu levanto a minha mão, eu dou carreira, eu tremo, eu caio. É muito bom. Mas melhor ainda é ser testemunha onde não tem ninguém vendo. Pessoas do nosso convívio vendo. Sabe como que... O Rafa está aqui agora, graças a Deus. Smith Wigglesworth, tá certo? Mais ou menos, né? Um homem chamado Smith Wigglesworth, pai da fé, uma das referências do Kenneth Hagin. Os relatos dizem que Smith Wigglesworth ressuscitou mais de 20 pessoas. Curas sobrenaturais, salvação em massa. E o louvor pode subir. Salvação em massa. Mas antes dele conhecer Jesus, ele nem acreditava em Deus. Ele nem acreditava em Deus. Era um cético. A sua esposa, uma mulher íntegra, que amava ao Senhor acima de todas as coisas, que de fato era testemunha, não somente dentro da igreja, mas no seu lar. A história diz que certa vez Smith olhou para sua esposa e disse: se você for na igreja hoje, você não precisa voltar para casa, você vai ficar na rua. Ela disse, eu fico imaginando, né? Existe a submissão ao marido, ele é o cabeça do lar. Mas maior do que o marido, maior do que o cabeça do lar, é o nosso cabeça, Jesus Cristo. E ela disse: eu vou na igreja sim. Eu te amo, Smith, mas eu amo mais a Jesus do que a você. E aí a história diz que ela foi na igreja, e quando ela volta para sua casa, Smith tinha trocado a fechadura da sua casa. A sua esposa passou a madrugada inteira na porta, na rua. Ela dormiu na rua. E eles dizem que naquela noite, naquela madrugada, foi uma madrugada muito fria. Foi tão fria que ela quase morreu de frio. Ela passou a noite inteira ali naquela porta. A noite inteira, dormiu na porta da sua casa, em uma madrugada fria. Imagina o perigo que aquela mulher estava correndo. Mas a história diz que logo cedo Smith abre a porta, ele vê a sua mulher deitada, ele acorda a sua mulher, ela levanta e sabe o que ela faz? Ela não dá um tapa na cara de Smith, ela não agride Smith com palavras. Sabe o que ela fez? Bom dia, amor, eu vou entrar e vou preparar o seu café. Ela entrou, preparou. Smith Wigglesworth sentou na mesa e não conseguiu nem comer. Eu fico pensando em Smith, pensando, como assim, cara? O que eu fiz com essa mulher? Olha a forma que ela está me tratando. Ela está fazendo algo que eu não estou entendendo, mas eu entendo. Ela está sendo testemunha de Cristo. Ela está evidenciando a presença do Pai. Ela está revelando o caráter de Deus. Conduta. Deus nos chama para sermos testemunha, não somente no nosso lar, não somente dentro da igreja, não somente na nossa escola, não somente na nossa faculdade, no nosso trabalho, mas em todos os lugares que eu e você andarmos. Fique de pé. Nós carregamos uma missão. Você carrega uma missão. Você carrega algo precioso no seu coração, que foi o próprio Jesus que te convocou e compartilhou o seu coração. Sabe, irmão, eu sou eternamente grato por tudo aquilo que Ele fez por mim naquela cruz. E também sou grato pela obediência de um casal, Pastor Bud e Mama Jen. Saiu lá dos Estados Unidos, sem um centavo no bolso. Aquele homem era caminhoneiro. Eu não sei que tipo de carga ele levava,
Mas eu sei que tipo de carga ele trouxe para o Brasil. A palavra da fé. Deus chamou aquele casal dizendo: ei, vá para o Brasil e liberte o meu povo. Aquele casal imediatamente deixou de lado todas as coisas para cumprir o propósito e a missão que Deus estava os designando. Vieram para o Brasil. Sabe como que aprenderam a falar português? Vendo televisão. Eles dizem que a língua portuguesa, o idioma, é um dos mais difíceis do mundo. E eles aprenderam a falar vendo televisão. O poder que nos capacita para realizar essa missão. Vieram para São Paulo. Abriram a primeira igreja Verbo da Vida. São os fundadores da igreja Verbo da Vida. Pastor Bud diz para a mama: não é aqui a nossa sede. Não é aqui que Deus nos quer. Agora pensa que loucura. Qualquer pessoa lá fora ou vai vir para São Paulo ou para o Rio de Janeiro. É ou não é? Eu morei em São Paulo e eu sei o poder que São Paulo tem. Pastor Bud diz: não é aqui. Não é aqui. Porque eu não me movo pelo que eu estou vendo. Eu me movo por aquilo que Ele colocou no meu coração. E eu sei que não é aqui que Deus deseja que seja a nossa sede. Aí sabe o que eles fizeram? Ele e a Mama Jay entraram dentro de uma Kombi. Kombi. Não foi Ferrari, não foi BMW. Não estou dizendo que isso não pode. Eu acredito que você vai ter condição até de dar uma Ferrari para a igreja. Mas eu estou falando, eu estou mostrando o desejo e o que estava no coração daquele casal. De Kombi, eles começaram a viajar todo o Nordeste. Todo o Nordeste. Até que eles chegaram em uma cidade chamada Campina Grande. E ali eles começaram uma obra. Eles começaram uma obra. E nós somos frutos dessa obra. Começaram com uma igreja que virou 10, que virou 50, que virou 80 e que hoje está chegando a 400 igrejas. E que não está somente no Brasil, mas que está crescendo por toda a terra, está invadindo todas as nações. Essa é a visão do nosso ministério. Levar a palavra da fé, libertar o povo de Deus por meio da palavra revelada, por meio da palavra da fé. E deixa eu dizer algo para você: você faz parte disso. Nós somos frutos dessa obediência. Pastor Bud foi promovido para estar com o Senhor em 2013. Mama Jay está aí firme e forte. Tive a honra de conhecê-la. Uma mulher linda. Está aí para todo lado pregando o evangelho. Está lá em Orlando agora, começou uma obra lá. Firme, cheia de vigor. Por quê? Porque entende a importância da missão que Deus compartilhou ao coração. Pastor Bud partiu para estar com o Senhor, mas o legado dele ainda permanece. O legado dele ainda continua. E nós agarramos esse legado e não vamos deixar morrer. Porque a igreja Verbo da Vida Arvoredo é uma igreja missionária. É uma igreja que carrega essa visão. Nós vamos invadir o Oriente Médio. Nós vamos invadir a Europa. Nós vamos invadir as nações. Deus está levantando você. Hoje você está aqui, mas amanhã você pode estar lá. Se apegue a essa visão. Agarre a essa palavra. Porque assim como Deus cumpriu na vida do pastor Bud e da Mama Jay, Ele vai cumprir na sua vida. Vai acontecer. Feche seus olhos.